Todos aqueles que atingem o status de celebridade ou uma riqueza considerável sempre acabam mudando de vida e também de endereço. As mansões são itens de luxo e, apesar de não existir um padrão oficial, atualmente imóveis com uma área superior a 1.000 metros quadrados são considerados mansões. No Brasil não há um número exato de quantas mansões existem, mas nós possuímos dados sobre algumas delas. A mansão mais cara do país, por exemplo, ela fica no Leblon. Ela foi vendida pela quantia de 220 milhões de reais, mas sua demolição já está programada. Trata-se de uma demolição planejada, que dará lugar a um condomínio de luxo, com 8 casas de alto padrão. Apesar dela servir como exemplo de um bom planejamento, a verdade é que há várias mansões por aí totalmente abandonadas, com muitas pertencendo a grandes celebridades que já não estão mais entre nós. Possuir uma mansão acaba não sendo a parte mais difícil, pois mantê-la em um bom estado de preservação requer esforço, além de uma quantia elevada. No vídeo de hoje, você vai conferir as mansões que pertenceram a celebridades no passado e que hoje estão completamente abandonadas. Algumas estão travadas em brigas judiciais de herdeiros, outras simplesmente esquecidas pelo tempo, sem conseguir encontrar um comprador que as queira. Um dos maiores apresentadores da TV brasileira, Jô Soares, faleceu em agosto de 2022, aos 84 anos, devido a uma insuficiência renal e cardíaca. Sua mansão, localizada na cidade de Vinhedo, em São Paulo, está avaliada em mais de 10 milhões de reais e atualmente é conhecida por ter se tornado um lixão. Em 2014, o apresentador perdeu seu único filho, Rafael Soares, que faleceu aos 50 anos vítima de um câncer. Antes do falecimento, os dois viviam juntos na mansão. Porém, após a perda do filho, Jô optou por se mudar para um apartamento menor, onde pudesse viver em paz sozinho. Em seu auge, a mansão impressionava por sua arquitetura grandiosa. Após Jô ter abandonado o local, ela até teve alguns outros proprietários, mas encontra-se atualmente abandonada, com diversas pichações nas paredes, com sinais de deterioração e entulhos espalhados. Um fim triste para uma casa que já abrigou tanta vida. Outro grande apresentador que fez história na TV brasileira foi Clodovil Hernandes. Clodovil faleceu em 2009, vítima de um acidente vascular cerebral, e sua mansão segue travada por uma disputa judicial enorme. Localizada em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, a mansão conta com 4.300 metros quadrados. Ao todo, são 20 cômodos com 9 quartos, 12 banheiros, piscina, sauna, lago, hidromassagem e até uma capela. Sua mansão foi leiloada somente em 2018, de modo a quitar algumas dívidas que ele deixou para trás. Na época, ela foi arrematada por R$750 mil, mas até hoje seu comprador não foi capaz de entrar no imóvel. Isso porque a mansão está envolta em uma grande confusão jurídica, estando localizada em uma área de preservação ambiental. O comprador tentou até mesmo anular o leilão, argumentando que eles não deixaram claro que o imóvel estava em uma área de preservação. A justiça negou a anulação, determinando a transferência da mansão para seu comprador, embora ao mesmo tempo impossibilitando que alguém more lá. Atualmente há um único funcionário tomando conta da mansão, cuja função é evitar que ela seja invadida. Em 2023, o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação solicitando a demolição da residência, alegando que ela se localizava em uma área de proteção. O único problema é que ninguém quer arcar com os custos da demolição, nem o poder público e muito menos os familiares de Clodovil. Ao que tudo indica, a própria natureza está se encarregando de demolir o lugar aos poucos, considerando que ele está literalmente caindo aos pedaços. Passando agora para algumas apresentadoras. Hebe Camargo, tendo falecido em 2012, vítima de uma parada cardíaca, continua como um dos principais nomes da TV. Nos anos 70, após se casar com o empresário Hélio Ravagnani, Hebe se mudou para uma mansão no bairro Morumbi, em São Paulo. 962 metros quadrados, 4 suítes, 2 piscinas, saunas e uma enorme área de lazer. O imóvel recebia várias festas que a apresentadora gostava de realizar. No ano 2000, logo após a morte de seu marido, Hebe decidiu não mais viver no local. Hoje, anos após ambos terem falecido, o lugar é conhecido na região como a Casa Abandonada da Hebe.
Quem herdou a mansão foram os filhos do empresário, que seguem sem saber o que fazer com o imóvel. Avaliado em 8,2 milhões de reais, a Justiça de São Paulo determinou que a mansão fosse colocada em leilão para quitar dívidas pendentes da família Ravagnani. O único problema é que, nas duas tentativas de leilão, ninguém se interessou em adquirir a propriedade. Atualmente, o local segue em estado de abandono total, sem mais ter o brilho do passado quando recebia inúmeras festas de celebridades. Xuxa Meneghel é uma das grandes apresentadoras da atualidade, possuindo uma fama internacional. Atualmente, aos 61 anos, ela segue trabalhando na Rede Globo. A mansão em que a artista viveu no passado, conhecida como Casa Rosa, apresenta um estado deplorável. Com mais de 72 mil metros quadrados, o imóvel impressiona ao ocupar um quarteirão inteiro. Ao todo, são 5 suítes, piscina, uma garagem até para 8 carros, L-ponto, estúdio de fotografia e cinema particular. A apresentadora morou no local por 15 anos, chegando até mesmo a gravar alguns de seus programas por lá. Em 2010, ela vendeu o imóvel pela quantia de 8 milhões de reais, mas desde então a Casa Rosa passou por um período de abandono e deterioração. Por estar localizada no meio de uma floresta no bairro Várzea Grande, no Rio de Janeiro, isso dificulta que grandes investimentos sejam feitos. A última vez que a apresentadora voltou no local foi em 2023 para gravar cenas da série Xuxa, o documentário, contando a história de sua vida. O imóvel segue pintado de rosa, mas é possível notar a falta de manutenção e seu completo abandono, demarcado por calçadas esburacadas e pinturas desgastadas. A Casa Rosa permanece rosa, mas sem nenhum glamour que já teve no passado. Mário Gomes, renomado ator brasileiro, enfrentou uma verdadeira briga judicial para manter sua mansão, sendo praticamente expulso pela polícia. Seu imóvel está localizado em um condomínio de luxo na Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro, que já foi chamado de Beverly Hills Carioca. Com acesso exclusivo à praia da Joatinga, e avaliado em aproximadamente 12 milhões de reais, a residência foi arrematada em leilão pela quantia de apenas 750 mil reais. Isso fez com que o ator e sua família se indignassem com a situação. Para entendermos o porquê desse valor tão baixo do avaliado, nós temos que entender a situação na qual o ator se encontrava. Além de seus trabalhos com atuação, Mário Gomes também possuía a Mário Gomes Indústria e Comércio de Confecções Limitada, uma empresa que funcionou entre 1997 e 2005, contando com mais de 100 trabalhadores. Com o fim da empresa, diversos funcionários entraram na justiça, cobrando seus direitos quanto a salários atrasados e multas rescisórias. O processo se estagnou na justiça por anos, até que em 2011 foi determinado que o ator deveria pagar compensação para 84 costureiras que trabalhavam em sua empresa no período. O valor da dívida estava em 923 mil reais, e como tal valor não foi encontrado em sua conta bancária, a justiça determinou que seu imóvel fosse colocado em leilão para quitar dívidas trabalhistas. A mansão de Mário Gomes foi vendida em 2011 pelo valor de 720 mil reais. Para a Associação dos Servidores Públicos Auxiliares dos Governos da União, dos Estados e dos Municípios. Desde 2011, o ator continua morando no local, se resvalando de uma série de recursos que impediam seu despejo. No entanto, em 2024, ele não foi mais capaz de continuar no imóvel. Em setembro do mesmo ano, a polícia retirou o ator e sua família à força da mansão, que não mais lhe pertencia. Após sua saída, uma equipe de vistoria foi até a mansão e classificou o local como insalubre. Lixos, ratos e até mesmo focos de dengue foram encontrados. Alguns pontos da casa foram descritos como risco à segurança, tamanha a insalubridade presente. Indo agora para o mundo da música, Beth Carvalho, conhecida como a madrinha do samba, faleceu em abril de 2029, vítima de uma infecção. Ao todo, foram 3 décadas que a cantora viveu em sua mansão no bairro Joá, zona sul do Rio de Janeiro. Sua propriedade conta com 500 metros quadrados, 4 quartos, sendo 2 suítes, piscina, sauna, salão de festas e uma garagem com 4 vagas. Tudo isso distribuído em um total de 7 andares. A sambista teve de se mudar da mansão anos antes de sua morte, devido a problemas de saúde. Mesmo sem estar no local, a propriedade continuou sendo dela, sendo o local onde ela organizava suas várias festas.
Atualmente a mansão está à venda pela quantia de 4 milhões de reais, porém sem nenhum pretendente a comprador. Sem receber os devidos cuidados, com pinturas desbotando e áreas externas sem manutenção, o local segue se deteriorando. Outra casa que pertenceu à cantora, em Maricá, atualmente está sendo transformada em um museu dedicado à sua homenagem e também ao samba. O projeto é da Companhia de Desenvolvimento de Maricá, a qual pretende transformar o imóvel em um museu dedicado ao gênero musical da cantora, como forma de homenageá-la. Enquanto a mansão segue estagnada no valor de 4 milhões, sem encontrar compradores, a casa bem mais simples vem sendo aberta ao público e, principalmente, aos fãs da madrinha do samba. Uma das vozes mais marcantes da música romântica brasileira, o cantor Agnaldo Timóteo faleceu em 2021 aos 84 anos, devido a complicações ocasionadas pela Covid. Após seu falecimento, houve uma verdadeira briga judicial por sua herança, com sua mansão tomando papel central. O imóvel, avaliado em 16 milhões de reais, fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E é de causar inveja, viu? Ao todo, são 2 andares com área externa, piscina, sala de estar e jantar, garagem para mais de 4 veículos, academia, sala de jogos e vários quartos e banheiros. Atualmente, o único morador da residência é um segurança que fica ali para evitar invasões, inclusive já tendo feito jus à sua função. Em 2021, o imóvel sofreu uma tentativa de invasão. O invasor pulou o muro e chegou até mesmo a quebrar uma das janelas, mas ele foi contido pelo segurança. O grande problema da mansão é a intensa batalha judicial que a propriedade enfrenta, com cada um dos herdeiros tendo um destino em mente para ela. O próprio Agnaldo Timóteo, em testamento, deixou a mansão para sua filha adotiva de 14 anos, Kate Evelyn. No entanto, por ela ser adotada, os demais herdeiros do cantor tentam deserdá-la na justiça. 3 irmãos e 2 afilhados do cantor entram na justiça para tentar vender a mansão e repartir o dinheiro entre eles, enquanto seu advogado, responsável por realizar o inventário da herança, deseja transformar o local em uma pousada para homenagear o artista. Travada nessa disputa judicial, o futuro da mansão permanece incerto. Mas enquanto nada se resolve, seu estado de deterioração, com pisos faltando e paredes descascando, esse segue em progresso. Mais do que uma simples mansão, o cantor José Rico fazia jus ao seu nome e possuía um verdadeiro castelo. São mais de 100 quartos. Famoso por sua contribuição na dupla sertaneja José Rico e Milionário, o cantor faleceu em 2015, vítima de uma parada cardíaca, deixando a construção de seu castelo inacabado. A construção do imóvel começou em 1991, se arrastando por 20 anos. O próprio cantor dizia que o projeto saiu diretamente de sua cabeça, pois sempre que ele queria acrescentar um cômodo a mais, ele desenhava no papel e entregava para a construtora. Existe até mesmo uma lenda de que uma cigana teria dito a ele para nunca construir a casa, mas o cantor acabou não a ouvindo. Assim como Mário Gomes, José Rico também teve problemas com dívidas trabalhistas, levando à penhora de sua propriedade. O processo foi movido por um ex-funcionário do cantor, o qual relatou ter trabalhado por anos sobre condições precárias, sem receber a devida remuneração por isso. Ao final do processo, o juiz responsável definiu a dívida trabalhista em 6,7 milhões de reais. A penhora do castelo foi determinada em 7 de novembro de 2022, como forma de pagar a dívida deixada pelo cantor. Avaliada em 3,2 milhões de reais, o lance mínimo para participar do leilão era de 1,6 milhões. Mas mesmo com seu tamanho e a arquitetura deslumbrantes, o imóvel não recebeu nenhum lance. Conforme descrição da empresa responsável pelo leilão, o castelo está em estado total de abandono, com janelas quebradas, pichações nos muros. Além disso, em 2017, o local ainda foi alvo de ladrões que furtaram um disco de ouro do cantor, vários de seus prêmios recebidos em vida, diversos automóveis, além de outros itens pessoais. A boa notícia é que os itens foram posteriormente recuperados. Empacada sem ter recebido nenhum lance no leilão e em péssimo estado, o castelo segue à venda pela metade de seu preço. Quanto à dívida que José Rico deixou para trás, recentemente, em março de 2025, a Justiça ordenou a avaliação de outros 3 outros imóveis do cantor para julgar se eles estão aptos para serem leiloados. Ainda falando de músicos, o casal Lecha e MC Guimê enfrentam até hoje
um processo judicial após terem sido despejados de uma mansão que destruíram. O imóvel, localizado em Alphaville, São Paulo, possui um tamanho de 480 metros quadrados, com 4 suítes e 7 banheiros. O casal adquiriu o local em 2016, mediante um acordo que nunca chegaram a cumprir. Na época, a mansão foi avaliada em R$ 2 milhões, e o que ficou acertado entre as partes era que MC Guimê daria uma entrada de 200 mil junto a um veículo importado no valor de 700. Após isso, uma quantia de 400 mil deveria ser paga em até 90 dias, com o restante dividido em 50 parcelas mensais. A segunda parte do contrato jamais foi cumprida. O casal permaneceu na casa até 2023 e, por não terem cumprido com o combinado, a justiça decidiu que o imóvel fosse reintegrado à sua antiga dona, a massoterapeuta Márcia Pessoa. Contudo, além da falta de pagamento, o casal também chegou a destruir boa parte da mansão, entregando a casa em péssimas condições. É possível encontrar no local degraus e corrimãos das escadas quebrados, quartos com buracos na parede, banheiros com a parte estrutural totalmente inutilizada, espreguiçadeiras quebradas e até mesmo a jacuzzi havia sumido. E como se não bastassem os estragos, o casal deixou para trás uma dívida de IPTU avaliada em R$ 170 mil. Além de devolverem o imóvel, eles também serão obrigados a pagar compensações para a Márcia no valor de R$ 3 milhões. A justiça determinou uma penhora de 30% nos rendimentos mensais da cantora Lesha, de modo a quitar a dívida que eles possuem. Saindo do mundo da música e indo para o mundo dos reis, a mansão de Pelé atualmente enfrenta sinais graves de abandono. Tendo falecido em dezembro de 2022, vítima de um câncer coloretal, Pelé é alguém que dispensa apresentações. Sua mansão, localizada na praia de Pernambuco, em Guarujá, foi construída conforme seu pedido, tendo sido seu refúgio por mais de 40 anos. São dezenas de suítes e salas, com um cinema e um estúdio profissional, além de um lugar para guardar seus vários troféus. A área externa contava ainda com quadras de tênis e futevôlei, um minicampo de futebol, piscina e sauna. Tem até mesmo uma capela para que sua mãe pudesse rezar. Avaliada em R$ 8 milhões e com uma dívida de IPTU de 478 mil, a mansão foi posta à venda em 2017, enquanto Pelé ainda estava vivo. Entretanto, foi após a morte do rei que o imóvel começou a apresentar sinais de degradação. Os banheiros não possuem mais água. Não há mais móveis dentro da casa, apenas objetos quebrados e rastros de sujeira pelo chão. Na parte externa, a piscina apresenta uma coloração verde, enquanto a grama quase cobre todo o local. Edinho, filho do ex-jogador, negou que a mansão esteja abandonada. Ele alega que ela está passando por uma reformulação, lamentando a ação de vândalos que invadem o local para causar badernas. Uma mansão que outrora pertenceu a um rei, hoje apresenta dificuldades até mesmo para manter a grama parada. Por fim, mas não menos importante, vamos conferir como anda a mansão que já pertenceu a uma celebridade que pode até não ser brasileira, mas é tida com carinho por todos os brasileiros. O mexicano Roberto Bolaños, o eterno Chaves. Bolaños faleceu em 2014 devido a uma parada cardíaca dentro de sua mansão em Cancún, no México. Sua mansão, conhecida como Vila Florinda, é gigante, localizada em um terreno de 2.000 metros quadrados, com uma área construída de 900 metros quadrados. Ao todo, 7 quartos, 9 banheiros, uma ampla piscina, um jardim extenso e uma quadra de tênis. Logo após sua morte, sua esposa, Florinda Mesa, colocou a mansão à venda pela quantia de R$ 10 milhões. Ela achava um exagero continuar morando sozinha em uma mansão tão grande e planejava se mudar para um local menor. O único problema é que a mansão adquiriu status de mal assombrada, afastando todos os compradores. Os vizinhos relatam ruídos estranhos, vozes desconhecidas e até mesmo aparições do espírito de Roberto Bolaños já foram relatadas no local. Por causa disso, Florinda chegou a diminuir o valor do imóvel para R$ 7,5 milhões, porém até o momento ele segue sem um comprador em vista. Sejam por abandono, descaso, brigas judiciais ou até mesmo espíritos, algumas mansões acabam perdendo brilho após as celebridades passarem por ela. Algumas podem ter um novo destino no futuro, mas muitas continuam esquecidas, deixando para trás não apenas suas paredes descascando, mas também os ecos das vidas que celebridades
que um dia ali existiram. E aí, qual dessas mansões lhe chamou mais a atenção? Você daria um lance para reestruturá-la, alguma delas? Até a próxima.